Segunda-feira, 19 de junho, feriado nos Estados Unidos, pelo que tivemos a Europa a decorrer sem influências, digamos assim, e o dia acabou por ficar vermelho. Deixem-me só fazer aqui o refresh. Hoje o vídeo vai ser rápido, espero eu. Não há muito a acrescentar face àquilo que falámos ontem, mesmo com estas quedas de hoje. Houve algumas cotadas que terminaram positivas, nomeadamente, eu creio que foi os CTTs, tiveram um upgrade, o upgrade foi marginal dos 3,5 para os 3,60, mas acabou a subir 1,33, eu creio que iniciou em gap up. De resto, olhando, BCP positivo 1%, a Galp neutra 0,14, tudo o resto negativo, com destaque para a Green volta a cair 2%, a EDP Renováveis a cair 0,8 e a EDP 0,62, a Altri a cair 1%, 1,5% para a Navigator, e depois temos a Jerónimo Martins a cair 1,33, enquanto que a Sonai caiu quase 1%. De resto, praticamente tudo negativo, mas nada de alarmante. Olhando, PSI caiu 0,5%, o DAX quase 1%, o CAC 1% e o IBEX 0,66%, ou seja, o sentimento da Europa de certa forma influenciado pelo fecho de sexta-feira nos Estados Unidos. Deixem nos comentários, porque na sexta-feira nos Estados Unidos tivemos na última hora uma queda. Relativamente ao calendário económico, nada especial para hoje. Fazer refresh também aqui, nada especial para hoje, não sei se isto teve aqui algum tipo de influência. Amanhã vamos ter algumas declarações dos membros, não só do BCE como da FOMC, não se esqueçam, Bullard é o bearish da Bolsa. Atentos, vai haver os dados da licença de construção, não creio que isto vá ter grande impacto, e depois vamos ter aqui o Williams a falar às 4 e o Guindos a falar às 18. De resto, então, olhando para o movimento de hoje, fizemos um martelo, acabamos por fazer um gap down, não é? Face ao fecho anterior, só confirmar se isto está no diário. Está. Fizemos um gap down, acabamos por recuperar, ou seja, a vela em si dá-nos duas informações. Uma, perdemos o mínimo do dia anterior, de sexta-feira, ok? E acabamos por recuperar, ou seja, perdemos o pivô, voltamos, é um pivô muito leve, como é óbvio, o pivô mais importante está aqui em baixo, e o expectável é isto. Mediante esta vela, perdendo este mínimo, iremos descer em direção aos 6.000 pontos, garantidamente. Eu quase que apostava nisso. Ou seja, se abrirmos com um sentimento negativo, esse sentimento negativo seguramente poderá nos levar para aqui, porque é uma zona onde temos algum suporte, principalmente visível a 1 hora. Vocês veem que estamos numa zona de suporte, perdendo-a, viremos para esta confluência de velas. Em termos de subida, pelo menos fechar a gap. Como vocês podem ver, a 1 hora aquilo que vemos, e portanto o movimento para o dia mais expectável para o dia é que, caso venhamos aqui para baixo, haja pelo menos um bounce nesta zona dos 6.024. Esse bounce trar-nos-á para esta zona, onde basicamente fechou, e depois logo vemos se subimos ou não. Em termos de Bollinger Band, aquilo que temos de informação é que o risco-recompensa está do lado de quem aposta na subida devido à sua abertura, mas não se esqueçam, caso continue a cair, este risco-recompensa pouco importa, não é? Porque ela toca na Bollinger Band e simplesmente continua. De resto, olhando para o IBEX, fez gap down, chegou a estar positivo, fechou negativo, não sei se fechou em queda ou não, fechou em queda, na última hora acabou por recuperar, mas a parte importante é esta. Aquilo que se espera normalmente é o quê? Sempre que há uma correção de uma subida, que se venha ao suporte da Moving Average, que se venha ao suporte das velas de preço. Portanto, existe esta confluência. Se vier em direção aos 9.300 e isto vai subir um bocadinho, 9.380, é expectável haver suporte. Isso seria uma queda de mais 0,5%, salvo erro,
é mais ou menos 0,5%, pelo que estejam atentos. Existe pressão vendedora, é óbvia, e o CAC basicamente fez bounce na moving average a 50, se perder vai em direção aqui aos 7.284, onde temos também um forte suporte, ou seja, os fortes suportes não estão assim tão distantes. Já no DAX, o forte suporte está aqui em baixo, a realidade é esta, ou seja, os 16 mil pontos, mais coisa menos coisa, é a zona importante de suporte, está a 1% de distância. Se perdermos esta moving average, que vai ser o primeiro bounce, será mais ou menos nesta zona. Se perdermos, aí iremos nesta direção seguramente. Portanto, se viermos nesta direção, depois temos que começar a olhar para a moving average a 50. Olhando para o dólar hoje está a subir depois de ter feito a pausa, para já está a ser um bounce, não significa que vai ficar bearish, não significa que vai ficar bullish, a parte importante é esta, estávamos a fazer uma bull flag, perdemos a bull flag, estamos a fazer um mínimo que continua a ser mais elevado que este, que é a zona do pivô. Tínhamos fechado fora da Bollinger Band, é natural, recuperar é natural, uma lateralização é natural, um bounce, é isso para já que está a acontecer. E o petróleo, esse está a descer ligeiramente, também assim nada relevante para já, vai tentar batalhar com o moving average a 50, que normalmente tem perdido essa guerra, por assim dizer. Olhando para a Bitcoin, Bitcoin no fim de semana basicamente ficou quietinha, hoje também está bastante quieta, estamos com uma sequência de máximos mais baixos e pelo menos em termos de mínimos, se vocês forem ver, este é o mínimo de sábado, este é o mínimo de domingo, hoje perdemos esse mínimo, mas fizemos bounce na zona onde tínhamos que fazer, que era na moving average a 13, a exponencial, é aquela que nós usamos aqui. Agora vamos ver como é que termina, mas acho que o mais importante vai ser durante a noite e o dia da manhã, porque a abertura dos Estados Unidos traz mais liquidez, mais volume. O volume hoje não está a ser assim tão mau quanto isso. De resto, este continua a ser o sentido, ou seja, um triângulo descendente que, por norma, não é garantido que aconteça, mas o triângulo descendente, por norma, rompe para cima. Olhando então agora para as cotadas, olhamos para a Greenvolt. Aquilo que estávamos à espera é que ela simplesmente continuasse, não foi o que aconteceu, ou seja, a romper a moving average, ir em direção à moving average a 200, ou a esta zona de resistência, não foi o que aconteceu, mas não muda o que temos aqui, ou seja, amanhã, potencialmente, se viermos, vamos tirar isto daqui, se viermos a esta zona de suporte, temos suporte de preço, vejam a liquidez, vejam onde é que fechou, que é a linha tracejada vermelha, vejam onde é que andou, é uma zona de suporte, sem dúvida, que se estende até aos 6,52. Se viermos a esta zona, é expectável haver reação. Eu não diria que ela está bearish, eu volto a dizer, ela está bullish, porque tivemos um bullish crossover, não significa que isto se vai manter, né? Os próximos dias é que dizem se vai manter ou não, mas a realidade é esta, em termos de estrutura, está bullish. Rompemos este máximo, que era o mais importante, e foi o que fizemos. Hoje houve pressão vendedora, descemos um bocadinho, agora temos que ver a reação nesta zona e esperar que ela volte para cima. EDP renováveis, é praticamente a mesma coisa, com uma diferença, né? Estamos novamente abaixo de todas as moving average, mas é praticamente a mesma coisa em que sentido? No sentido em que o pivô está aqui em baixo e estamos a fazer um pivô mais elevado, ou seja, perdemos esta zona que não queríamos perder, perdemos esta zona que não queríamos perder, mas houve pressão compradora no final do dia, volume inexistente. Não sei se na Greenvolt acabou por ter a mesma coisa. A Greenvolt ainda teve algum volume. Esta, praticamente inexistente. Já agora a Solaria hoje também deve ter feito uma pausazinha. Não, a Solaria acabou por ficar positiva, o que é estranho, né? É estranho porque elas normalmente mexem-se em conjunto, mas a Solaria tem dado aqui muito mais. Portanto, para já a realidade é esta, EDP renováveis não é que tem melhor setup, como é óbvio, aquelas que não têm melhor setup são as que têm melhor oportunidade, portanto, rompendo aqui o martelo, pelo menos vir aos 19,71. E a EDP é praticamente a mesma coisa, estamos aqui dentro, notável apenas que hoje, apesar de ter havido pressão de venda, não rompemos o pivô, ou seja, o mínimo desta vela de quinta-feira, que for nos 4,58. Quando o perdermos, viremos para esta base da Bollinger Band, que coincide com esta zona de liquidez. Começando a subir, esperem que rompa o martelo e
começamos a olhar para a Moving Average de 200 e o topo da Bollinger Band. Eu prefiro quando elas começam a apertar a Bollinger Band, que dão-nos pontos de interesse, porque no limite aquilo que vai acontecer é isto. Vamos supor que ela acaba por cair. Ela vai à Bollinger Band, volta à Bollinger Band, depois vai apertando. E este ato de apertar, de compressão, vai originar um movimento. Esse movimento tanto pode ser para cima como pode ser para baixo. A parte importante é que diminui a nossa amplitude e essa amplitude reduz o nosso risco. Para já o que está a acontecer aqui, né? Abaixo dos 467 é onde temos fechado e acima dos 460 que também é onde temos fechado. BCP continua. Provavelmente está a fazer escadinha. Apesar de que eu não sei por carga d'água que o porquê abriu aqui eu sei, né? Todos nós sabemos. O mercado estava a abrir em gap down, esta abriu em gap down, mas veio rapidamente aqui a esta zona, mas nem sequer se aproximou da zona de liquidez e depois começou a inverter, ou seja, não era fácil fazer uma entrada, ou se faz na abertura às escuras ou espera-se, e o esperar depois não é garantido, não é? Porque ela podia voltar aqui para cima e descer. Portanto, o movimento em si de hoje não foi assim tão fácil de ler. No entanto, uma leitura óbvia é esta: este máximo 22,30, este máximo 22,30 e este máximo 22,29. Significa o quê? Significa que, e eu espero que isso aconteça, porque dá-nos a oportunidade de entrada. Se abrirmos nesta zona ou abaixo destes dois máximos, que é um double top, o meu conselho é olhem daqui para cima, pelo menos, que é esta zona. Isto não devia estar aqui assim a azul. Vamos lá meter assim. Fica mais ou menos esta zona de liquidez. Os azuis, pelo menos a forma como eu os uso, não é para determinar os máximos anteriores, e o máximo está cá em cima. Portanto, pelo menos uma resistência aqui iremos ter, coincide ou não com a Bollinger Band a uma hora, mas a parte importante é esta: o movimento hoje acabou por ser bullish num dia em que a bolsa estava negativa. Para já aquilo que se espera é que continue a subir, acompanhe a Moving Average a uma hora e a visão diária, aquilo que vos diz é: a Moving Average está distante, a zona de suporte está aqui, de resto zona de resistência de liquidez começa aqui e termina nesta zona, onde eu acredito que iremos chegar. O tempo que demorará, isso já não sabemos. Quanto à Galp, também um dia positivo, também um dia em que o movimento em si é bullish, porque se estávamos à espera que descesse, e pelos vistos estávamos à espera que descesse, aquilo que estávamos à espera é que houvesse bounce nas moving averages. Foi o que aconteceu, praticamente, não é? E fechámos acima novamente, ou seja, estamos a solidificar a nossa estadia, por assim dizer, nesta zona, enquanto o petróleo não der sinais de forte fraqueza, porque hoje está a cair, né? Mas de forte fraqueza, as coisas vão se manter aqui. Nós temos uma forte resistência nesta zona, portanto, estejam atentos a isso, mas para já o movimento está a ser bullish, sem dúvida. De resto, perdendo aqui a moving average, principalmente esta zona, vão olhar aqui para baixo, quer dizer, já estão habituados, têm visto este movimento aqui. A nós, ela continua a estabilizar, e quanto mais estabilizar, melhor. A parte interessante vai ser ver a reação aqui à moving average, mas ela tem estado nos últimos 3 dias a fechar acima da abertura. Hoje não fez isso, começou com gap up e veio por aí abaixo, fechou quase em mínimos, é um facto. Uma hora vemos que ela começou com gap up e veio aqui a esta zona. Eu espero que isto não tenha acontecido em 5 minutos, mas enfim. É porque a nossa bolsa tem muito este hábito, não é? Abre, afunda, porque não há ordens de compra, afunda e depois começa-se a comprar a força toda. Ou então limpa-se vários stops, né? Porque vamos supor que alguém entrou na abertura, meteu aqui um stop apertado e esse stop foi limpinho, limpinho, limpinho até que voltou. Mas a parte importante é esta: esquecendo esta vela, abrimos, subimos, caímos e andamos a navegar a moving average
no sentido descendente. Ou seja, não é um movimento bullish no dia, não é, de facto. A forma como fechou não é bullish. No entanto, a parte importante é esta: consolidação. Volto-vos a dizer, eu não aconselhava entradas nesta cotada enquanto ela não começasse a dar sinais de qual o movimento quer fazer. Para já, não sabemos o que é que quer fazer, aquilo que estamos a ver é uma consolidação, um zigue-zague, por assim dizer, sem grande amplitude, pelo que eu ficaria quietinho. Quanto aos CTTs, eu não sei se é fruto dessa recomendação ou não, eu pelo menos eu li alguns, provavelmente foi no Investing, mas, não, não foi nada do Investing, foi Jornal de Negócios no Google Today, ou lá o que é aquele das notícias, né, o Google News. Começou com um gap up muito próximo, o target era dos 3,50, passou para os 3,60, mas bateu na moving average, veio para baixo, veio alguma pressão vendedora, acabou por recuperar na última hora, nas últimas horas andou aqui a estabilizar, portanto temos claramente uma zona pivô, esta zona pivô dos 3,41 perdendo, vamos fechar a gap, não é expectável que a perca só porque sim, honestamente, porque temos a moving average a 13 e depois temos aqui a 200. No mínimo, na 200 deve fazer bounce. Isto se perder esta zona. Caso contrário, rompendo isto, ela volta cá para cima, vai em direção a onde teve o tal upgrade. Não se esqueçam, o valor que indicam é um mero target, não é, ou seja, os 360 não é uma zona de paragem. Estes 360 têm alguma lógica, mas a questão é, não quer dizer que fique por aqui, simplesmente pode continuar, mas a parte importante é esta: se temos um retracement desta queda, esse retracement, eu andei aqui a alterar umas coisas que depois iremos ver na Jerónimo Martins, mas esse retracement, e agora stand right, esse retracement nem sequer está terminado. Se terminasse por aqui, começasse a perder pivôs, as coisas ficavam feias porque iríamos para esta zona, seguramente, seguramente. Estamos naquela zona em que pelo menos queremos ir ao Golden Pocket, depois voltar abaixo, Golden Pocket outra vez e depois voltar para cima. Mas eu acredito que será este o trajeto. No entanto, precisamos que o preço nos confirme. Abrimos fora da Bollinger Band na visão diária, próximo a uma moving average, era expectável que houvesse quebra, foi o que aconteceu, para já não está bearish. E depois temos a Jerónimo Martins. Eu aquilo que estive a fazer, basicamente, o Nunes disse que eu tenho aqui a minha contagem errada, é provável, eu comecei a fazer subondas, né? A parte importante é esta. Com confluência ou não, mesmo pela contagem do Nunes, se eu não estou equivocado, eram os 29 euros, mas a parte importante é esta: olhando para a Elliott Waves, sabendo que temos uma onda principal, 2, e que o target da onda 3 seria mais ou menos aqui, como é óbvio, nós não sabemos o tempo que isto vai demorar, porque vejam, esta onda 0 começou em 2002 e a onda 1 demorou basicamente 11 anos. 11 anos. As coisas vão demorar muito. Portanto, esta contagem, eu não acho que seja importante vocês olharem para ela. É cenoura à frente do burro, como eu costumo dizer. Mas a parte importante, que eu acho que é mais importante, é, ok, temos um upside. Não é? Depois, na visão semanal, eu acabei por colocar aqui as subondas. Eu tenho aqui as subondas, eu não sei porque é que eu aqui não meti. Provavelmente eu tenho esta parte errada, né? E deve ter sido aqui que eu devo ter feito alguma confusão. Mas o target desta onda 3, considerando que temos aqui uma onda 1, 2, o target desta onda 3 nós já tínhamos falado, ele já foi atingido, né? Eu posso tirar isto daqui porque isto pode estar realmente errado, né? O facto de eu ter visto aqui uma 1, 2 e ter aqui o tal zigue-zague que é XYZ, algo assim, é irrelevante. A parte importante é esta: a onda 3, à partida, está terminada. À partida. Porquê? Porque furou e continuou. Portanto, esta onda 3, tendo em conta esta contagem, ainda não terminou. Quando ela terminar, nós podemos começar a olhar para a onda 4. Se ela terminar neste momento, vocês chegam aqui, né? Se fosse aqui que ela terminasse, vocês veem,
basicamente, já se eu acerto aqui o máximo, é esta zona que está aqui, eu vou puxar isto aqui para baixo, esta zona que está aqui seria a zona de retracement desta onda 3 toda. Mais uma vez, não significa que esta onda 3 tenha terminado. A onda 3, no mínimo, vai para a extensão, né, da 1.2 para os 165. Por norma é isso que se espera, no mínimo. Senão, reformula-se a contagem e fazem lá umas alterações. Mas, se estamos à espera que haja retracement, aquilo que eu vos digo é assim: estamos à espera, mas não está a haver. Neste momento, mesmo no dia de hoje, vocês olham para o dia 2, nada especial. Nós nem sequer perdemos o mínimo de sexta-feira. Portanto, o nosso zigue-zague em cima da moving average diária não se perdeu. Na visão horária, perdemos a moving average, rejeitámos a moving average. Há quanto tempo é que não fazemos isso? Desde o dia 14, ou seja, há meia dúzia de dias. É natural hora fazer isto. Aquilo que eu estaria atento é só isto: olhar para a moving average a 50. Vai coincidir com esta zona de suporte. Vocês têm que, quem está dentro, tem que estar consciente que vai deixar dinheiro em cima da mesa. E esse dinheiro em cima da mesa pode ser 3%. No caso nem é muito, né? 3, 4% desta subida. Ela também não subiu assim tanto. Para onde a 3 até deve ter subido bastante mais. Portanto, têm que estar confortáveis com isso. E notem, ela pode fazer isto, tal qual como muitas fazem. Pode fazer isto, começa a aliviar os indicadores e depois simplesmente volta para cima. Gerir é algo pessoal, algo muito pessoal. A maior parte das pessoas diz assim: ela caiu, né, hoje 1,33, eu não geri, mas amanhã se perder isto, este pivô dos 25,14 eu vou gerir, mas ela depois vai ter aqui uma zona de suporte, ou seja, é meio por cento, por assim dizer, de perca. Não vale a pena gerir neste ponto, tudo vale a pena, né? Como dizia a Fernando Pessoa ou era o Bocage que dizia: tudo vale a pena desde que a alma não seja pequena. Enfim, a questão é, quem saísse nesta zona hoje estava confortável. Porquê? Porque entra acima ou espera que venha aqui. É só isso que eu queria dizer. Claro, isso é day trading, não bate certo. Atenção, eu volto a dizer, todas aquelas em que eu fiz um day trading, por assim dizer, ou fiz uma gestão apertada, não bateu certo. Praticamente todas. Eu, daquelas que tenho gerido ultimamente, só o Block é que correu bem. Eu saí num valor e depois comprei a mais barata. Tão simples quanto isso. Eu creio que saí nos 65 e depois comprei nos 63. Isso basicamente correspondeu a $400. Mas a realidade é esta. Para já, Jerónimo Martins não tem problema nenhum. Para já. De resto, quanto mais ela subir, né, maior, ou se afastar da moving average, maior a probabilidade de voltar aqui. Vamos ver, vamos ficar à espera. Tem sido uma corrida fantástica desde os 23,12. Vamos ver o que é que ela nos dá. Quanto à Sonai, ela está no sentido inverso, né? Está a testar a zona de suporte. Para já, também importante foi isto: furamos o mínimo sexta-feira. A Jerónimo Martins não o fez, mas não perdemos esta zona. Então, para já, eu volto-vos a dizer, deixem-na curvar, deixem-na fazer algum movimento. O movimento mais segurinho seria aqui. Não entrem agora só porque sim. Se entrarem, porque ela está numa zona de suporte e existe uma possibilidade dela voltar para aqui, né? Pelo menos fazer o retracement deste trambolhão. E não se esqueçam, este trambolhão, se acreditarem que ela vai fazer esse retracement, também têm que acreditar que ela vem mais abaixo, né? Os tais 123 no mínimo aqui. Ou seja, existe muito esta possibilidade de vir aqui novamente. Mas quem entrar aqui tem que saber: ok, eu tenho que meter aqui um stop. É tão simples quanto isso. O upside está aqui em cima, eu não discordo, mas tem que meter um stop. De resto, para já é que está mais bearish. Olhando para a Altri, também fez um retracement, estava no topo da Bollinger Band,
tem nada especial, honestamente. A zona de suporte está aqui na Moving Average. Eu acredito que viremos aqui para cima, vamos navegar a Bollinger Band sem grandes problemas. Se acontecer uma notícia muito má, volta cá para baixo e o pivô está aqui assim nesta zona, ou seja, a fazer um retracement deste movimento, existe a tal possibilidade de fazer o Golden Pocket. O Golden Pocket estaria mais ou menos aqui nos 40, nos 4.09. Mas de resto, para já, nada especial. Quanto à Navigator, ela perdeu o mínimo sexta, perdeu o mínimo quinta, de quarta, não perdeu ainda o pivô, que está aqui, quer dizer, um dos pivôs está aqui, perdeu o moving average, é a mesma história. Podemos fazer um retracement desta subida, não é esta. Podemos fazer um retracement desta subida, para já está a fazer 23%, poderá vir aqui aos 38%, onde tem suporte. A zona de maior liquidez está aqui assim baixo no Golden Pocket, e se houver algoritmos para trazê-la cá abaixo, ela vem, não se esqueçam. Mas os algoritmos, eu volto-vos a dizer, os algoritmos não é inteligência artificial. A maior parte das pessoas não, dos fundos que usam algoritmos, eles usam-nos porque eles querem despejar uma grande quantidade e querem despejar essa grande quantidade, despejar ou comprar, querem comprar de forma sustentada. Então aquilo que faz é, eles metem um preço topo de compra, metem e vamos supor, Navigator está aqui, eles agora querem começar a comprar. Eles dizem assim: ok, então aquilo que vou fazer é, vou esperar pela abertura, vou iniciar o meu algoritmo, seja onde ela estiver, e vou meter compras consoante o livro de ordens. Ou seja, aquilo que vocês veem, se acompanharem o livro de ordens, vocês veem ordens a movimentar-se consoante o preço, não é? Umas vezes estão, quer dizer, 100 para venda, né? 100 à venda nos 3,22,2, e logo acima tem uma quantidade de 10 mil nos 3,23. Esses querem comprar, por assim dizer, mas não querem na realidade. Na realidade, o livro de ordens é o maldrabice. É a minha maneira de ver as coisas. Porquê? Porque basicamente eles compram meia dúzia e depois sobem as ordens mais para cima, que é para fazer o tal pump. Quer dizer que as pessoas, quando quiserem comprar, estão sempre a comprar, a pensar que vão atingir aquele livro de ordens e não atingem. E o mesmo acontece com a venda. Eles metem uma grande quantidade de venda aqui, o preço vem para aqui e eles metem mais abaixo. Só porque eles querem nas trazer para baixo. É um truque que é assim que se faz, existem algoritmos para isso, sem dúvida, mas os algoritmos, maioritariamente, aquilo que fazem é, eu quero comprar uma grande quantidade, aquilo que faz é, por exemplo, e vocês têm visto, né? Mete-se aqui a 5 minutos, não sei se nas nossas nacionais funciona assim, mas mete-se a 5 minutos, não funciona assim muito bem, mais ou menos. Se vocês olharem para aqui, isto de certeza que foi movimento de algoritmo. E porquê é que eu digo de certeza? Porque está a navegar a moving average. Tão simples quanto isso. Algum algoritmo usou esta moving average e depois desligou, e houve outros algoritmos a despejar. E é isto basicamente que são os algoritmos. Tem algoritmos para o dia a dia, tem algoritmos para o longo prazo, em que basicamente chega-se a uma zona de liquidez e eles compram ou vendem, consoante a posição que tenham. Portanto, Navigator para já poderá vir para aqui. É possível, a Altri poderá fazer o mesmo trajeto, ou seja, vir para aqui ou simplesmente continuar. Para já, eu acredito que vai continuar para cima. Motengil também fez uma pausa depois desta doji, não deixa de ser uma inside bar, está na zona de suporte, nada a apontar. E depois temos a REN, que era expectável, não é? A REN é, enfim, abriu aqui no máximo do dia anterior, não foi? 2.545, double top, e depois vai fazer um double bottom, que neste mínimo, acredito eu, é 2.52. Ou seja, ela não é para fazer ganhos em swings, nem nada que se pareça, porque ela é muito chata. Em termos de queda hoje, quer dizer, só se fosse para ganhar 1% por dia, mas a quantidade tinha que ser muito elevada para justificar as comissões. Para já, nada especial, está nesta zona, existe sempre
potencial de visitarmos aqui o Golden Pocket, por isso fiquem atentos. De resto é isto, não há futuros hoje, não há que a bolsa, já agora para vocês verem, a bolsa do Hang Seng na China, que é o tecnológico, né? As QQQs, basicamente veio fechar a gap, fez um martelo, está bullish. O Japão hoje também andou livremente, basicamente que 1%. É uma inside bar, é neutra, por isso nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Aquilo que eu vos posso dizer, primeiro já tem aqui o ticker da. Este ticker está a funcionar, estes não. Engraçado. Provavelmente os futuros devem estar a funcionar, mas não aqueles do ticker que eu estou a usar. É igual, no final isto vai ser hoje, não há volume em sidebars, não mexe, e depois amanhã vamos ver como é que as coisas decorrem. De resto, bons negócios a todos e até amanhã.